todo mundo! Como eu falei no último vídeo, minha vida tá meio que uma bagunça. Eu tô gravando assim num lugar bem nada a ver, porque tô mandarilha pelo mundo ultimamente. Eu tô no Brasil por enquanto, uma semana que vem eu já vou pra Argentina. Então eu tô gravando assim na correria, mas eu não queria deixar o canal parado, então eu tô tentando gravar da melhor forma possível. O tópico de hoje é uma coisa que bastante gente me pergunta até, mas eu fico bem surpresa, porque não é uma coisa que eu pensava quando eu escolhi quais universidades colocar na minha college list, e não é uma coisa que todo mundo pensa. Aliás, isso é uma coisa muito importante, mas às vezes a gente deixa passar porque a gente pensa que é irrelevante quando na verdade não é. Que é uma coisa que a gente pensa que é irrelevante quando na verdade não é, muito importante, que é a questão de se a universidade é semestral ou trimestral. Porque ao contrário do Brasil, onde as universidades normalmente ou são anuais ou são semestrais, nos Estados Unidos os formatos mais comuns são semestrais ou trimestrais. Então se quiser saber mais sobre isso, confere aí. Nos Estados Unidos, quase todas as universidades ou são semestrais ou são trimestrais. A grande maioria delas, eu não sei a porcentagem certinha, mas eu vou procurar e deixar o link com mais informações aqui embaixo, é semestral, mas a minha, por exemplo, é trimestral. E por que eu escolhi uma universidade trimestral? E é isso que eu vou falar agora. Eu vou falar um pouco das vantagens e desvantagens do meu ponto de vista de cada tipo de universidade, para vocês no final concluírem qual que é melhor. Como a gente já viu, isso é uma coisa muito importante, porque influencia desde o número de aulas que tu vai fazer, a quantidade de cursos que tu pode formar, até a possibilidade de estudar fora durante a tua carreira acadêmica. Bom, eu vou começar falando sobre o quarter system, ou seja, o trimestre, que é o que a minha universidade usa e é o que eu posso falar com mais propriedade. O principal a se falar sobre o trimestre é que ele é muito mais intenso do que o semestre. Por exemplo, enquanto em universidades trimestrais tu tem 10 semanas para aprender toda a matéria, em outras universidades tu tem 6 meses, ou seja, menos da metade do tempo para aprender a matéria, além de que as provas são bem mais cumulativas e elas acontecem num período de tempo muito mais curto. Então sempre tem prova no quarter system, basicamente. Já que a gente tá falando de intensidade, eu não quero assustar ninguém falando que o quarter system é muito mais pesado, porque por outro lado, por exemplo, eu faço só 4 matérias, de 4 a 5 matérias em um trimestre, enquanto as pessoas que fazem aulas semestrais fazem uma média de 6 matérias. Ou seja, a minha matéria é mais cumulativa, mas eu tenho menos matérias para estudar. Outra coisa muito importante de se levar em consideração na hora de escolher entre o semestre e o trimestre, principalmente para quem é aluno internacional, é a questão das férias. Quem faz trimestre normalmente funciona assim: as aulas vão de setembro a dezembro e depois de janeiro a junho. Ou seja, o ano letivo começa muito mais tarde do que nas universidades semestrais, em que as aulas começam normalmente no comecinho de agosto e terminam lá para metade de maio, e terminam muito depois. Ao invés de maio, elas terminam lá para o fim de junho. Então isso é uma coisa a se pesar. Normalmente as férias de inverno de quem faz universidades trimestrais vão lá de dezembro a janeiro, ou seja, elas são um pouco maiores do que as que fazem universidades semestrais. Eu, por exemplo, pude ir pro Brasil nas férias de inverno, porque eu tive mais de um mês de férias, enquanto alguns amigos meus tinham só 15 dias, e aí ficaria muito caro, o custo-benefício não valeria a pena ir pro Brasil pra ficar menos do que 2 semanas. Bom, agora que eu já falei um pouco sobre o trimestre, eu vou tentar falar um pouco sobre o semestre, mas eu já fui comparando um pouco as duas. Eu diria que a grande vantagem é que, primeiro, tu tem mais tempo pra estudar, porque como eu falei, são 6 meses para estudar a matéria que eu tenho que estudar em 10 semanas, mas ao mesmo tempo são mais aulas. A longo prazo, tu tem que pesar se tu quer fazer double ou triple major, por exemplo, porque isso pode influenciar, mas basicamente tu faz o mesmo número de aulas, independentemente de qual modelo tu escolhe. E uma coisa que é muito importante, que eu diria que é uma grande vantagem do quarter system em si, é que se tu não gosta de uma matéria, tu tá ali com ela só por 10 semanas. Eu tenho um professor que sempre fala isso: por mais que eu odeie uma matéria, eu tenho que pensar que 10 semanas passam muito rápido. Então também é uma boa oportunidade para quem ainda não sabe exatamente o que quer fazer da vida e quer experimentar diferentes aulas, fazer uma aula de economia, uma aula de matemática, uma aula de inglês, tudo ao mesmo tempo. Se não gostou, no próximo trimestre faz aulas completamente diferentes também. E tecnicamente tu vai ter perdido 6 meses da tua vida experimentando, né? Porque perder a gente não perde, mas tu vai estar lá experimentando várias coisas e tecnicamente vai ter passado só um semestre. Enquanto no semestre tu poderia fazer 5 matérias que talvez tu não gostasse delas e elas iam durar um semestre inteiro. Então essa é uma das grandes vantagens que eu vejo pro trimestre e que me fez escolher a minha universidade por causa disso. Por outro lado, eu diria que uma vantagem do semestre é que, primeiro, como eu já falei, tem mais tempo para estudar, então eu diria que é melhor para quem quer realmente absorver a matéria e ver se realmente é isso que tá acontecendo. Às vezes é melhor para tu conhecer o professor, porque em 10 semanas tu praticamente nem fala com o professor, se é uma aula muito grande. Eu tô sendo bem sincero, porque por mais que eu prefira o trimestre, eu quero ver os pontos positivos do outro formato, e realmente tem vários professores em grandes aulas assim, de 200, 300 pessoas
que eu nem cheguei a conhecer, porque 10 semanas, gente, passa voando. Outra vantagem do semestre em cima do trimestre é para quem quer fazer estágio no verão, principalmente nos Estados Unidos. A maioria das universidades são em formato de semestre, então todos os estágios começam normalmente lá no finzinho de maio, e quem tá em universidades como a minha, que terminam só lá no finzinho de junho, pode ter mais dificuldade em encontrar estágios que comecem em datas que fiquem melhores pra gente. Mas isso é uma coisa que eu acredito que dê de contornar. As grandes empresas, elas vão ouvir nomes de universidades que estão no formato de trimestre, como Northwestern e o Chicago, e elas vão saber que vale a pena esperar um aluno dessa universidade para fazer estágio. Então, conversando com as empresas, normalmente dá de conversar com elas e começar o estágio depois. Eu não conheço ninguém que não conseguiu, que acabou perdendo o estágio porque estava numa universidade que era em formato de trimestre. Então, a longo prazo, eu não sei o quanto isso pode influenciar na tua carreira acadêmica, mas vale a pena considerar, é um ponto a se falar. Esses foram alguns pontos positivos e negativos que eu vi, tanto no formato de trimestre quanto no formato de semestre. Eu sei que o formato do ano letivo podem não ser as primeiras coisas que vem na cabeça quando a gente tá montando a nossa college list, mas é muito importante a longo prazo pensar nesse tipo de coisa, porque sim, pode influenciar bastante a tua vida acadêmica. Então, vale a pena pesar esses pontos que eu falei. Eu, quando escolhi Northwestern, eu vi o quarter system como uma vantagem, porque eu sabia que eu queria fazer pelo menos um double major, então eu tô tentando fazer o double major e o accelerated masters. E se eu tivesse em uma universidade semestral, isso não seria possível. Mas é claro, isso é uma coisa muito pessoal, vai de pessoa para pessoa. Se tu é uma pessoa que quer fazer pesquisa, que quer ficar mais próximo ao professor, talvez o semestre funcione melhor. Então essa é uma coisa que eu gosto de falar muito, que a universidade certa vai de perfil em perfil, como eu sempre falo. Então é muito importante pesar o que é melhor pra ti. O que eu queria era clarear um pouco a mente das pessoas que ainda não sabem direito quais são as principais diferenças entre o quarter e o semester system. Se vocês tiverem algum comentário, alguém que já tá na universidade, quiser deixar aqui embaixo alguma coisa que eu tenha esquecido. E é isso. Até a próxima. Tchau!